Eu vou estar deixando aqui uma experiência muito forte que eu tive, né, através da oração. E antes de eu estar trazendo essa experiência, que eu tenho certeza que vai edificar a tua fé, que vai te motivar a orar mais, que vai te motivar a permanecer mais na presença do Senhor, que vai edificar a tua vida espiritual. Eu creio que essa experiência, ela vai trazer renovo, aleluia, para a tua vida espiritual. Eu creio que essa experiência, ela vai também te dar discernimento a se preparar mais e a estar preparado. Porque eu vou estar trazendo aqui aquilo que acontece no mundo espiritual quando nós temos uma vida de jejum e oração, quando nós se dispõe a fazer a obra do Senhor Jesus. Então eu peço a todos agora em nome de Jesus, você que não deixou o seu like, você que está aqui a primeira vez, se você sentir no teu coração, se inscreva para que você continue recebendo sempre esses vídeos, para que juntos nós aprendemos, aleluia, com a palavra do Senhor. Eu quero deixar um versículo, meus amados irmãos, que se encontra no livro de Lucas, do capítulo 10 e no versículo 19, que diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar em serpente e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós vemos, meus amados irmãos, aqui no livro de Lucas, que Jesus deu poder para os seus discípulos, que Jesus ele deu poder para a sua igreja, e este poder ao qual a igreja, os discípulos receberam, era para ter autoridade no mundo espiritual, para ter autoridade sobre os demônios, para pôr a mão sobre os enfermos e os enfermos ser curados, para pôr a mão sobre as pessoas que estavam ali paralítico, aleluia, que estavam ali possuído de espírito maligno, e ali eles receber libertação, e ali eles ter autoridade para repelir, para expulsar aqueles demônios. Então, meus amados irmãos, eu quero então começar a contar o meu testemunho, da minha experiência que eu tive, né, através da oração. Eu estava, meus amados irmãos, na minha localidade, onde eu moro, e eu lembro, meus amados irmãos, como se fosse hoje, eu estava em evangelização, e ali eu estava evangelizando, né, aonde o Senhor Jesus me deu esta graça para estar evangelizando. E ali, meus amados irmãos, após então finalizar este evangelismo, aleluia, eu fui para o meu lar, para a minha casa, para entregar este propósito, para apresentar ao Senhor as almas que eu tinha ganhado através da palavra, para agradecer a Deus pelos livramentos, porque sabemos nós que a obra missionária, sabemos nós que a obra de nós está evangelizando é espinhosa, e que se Jesus Cristo não tiver misericórdia da nossa alma, o inimigo ele nos traga, assim como a palavra diz, que a causa de nós não ser consumido é a misericórdia do Senhor. Então, meus amados irmãos, eu cheguei em casa, né, louvado seja Deus, e ali dobrei o meu joelho para estar apresentando ao Senhor, né, que eu tinha ganhado para Jesus Cristo. E ali tinha uma pessoa, essa pessoa era um parente meu, e ela estava dormindo na sala, né? Quando eu cheguei, esta pessoa estava na sala, com um colchão no chão e o ventilador ligado para si, né? Esse dia estava muito calor, então eu cheguei, eu fui para o meu quarto, né? Para então orar ao Senhor, apresentar ao Senhor o propósito. Quando eu dobrei o meu joelho, meus amados irmãos, eu senti algo poderoso da parte do Senhor. Eu senti uma atmosfera muito forte no mundo espiritual, aonde o Senhor derramou sobre mim ali unção, aonde o Senhor se agradou do meu evangelismo, né? Porque sabemos nós, meus amados irmãos, que são poucas pessoas que se dispõem, que têm a disposição, que têm a coragem para fazer o trabalho missionário, para ir numa favela, para ir numa boca de fumo, para ir, né, atrás de um drogado, de uma meretrizes, daqueles que estão sendo escravizados. Então o Senhor me honrou ali, me presenteou, né, com a sua presença. E ali, meus amados irmãos, eu orei uns 20 minutos. Quando eu finalizo, meus amados irmãos, a oração, o propósito de entregar ao Senhor as almas que eu tinha ganhado do evangelismo, eu levanto. Meus amados irmãos, quando eu vou em direção ao banheiro, aquela pessoa que eu falei que estava deitada na sala, com um colchão no chão e o ventilador o ventilando, eu lembro, meus amados irmãos, que quando eu entro no banheiro, piso no banheiro, o diabo ele pega esta pessoa que estava deitada no colchão. Meus amados irmãos, o diabo ele se manifestou na hora com uma fúria terrível
Eu lembro, meus amados irmãos, que aquele ventilador estava ventilando. Eu lembro que quando o demônio pega aquela pessoa chuta aquele ventilador, meus amados irmãos, quebra todinho. Eu lembro, meus amados irmãos, que então o diabo, ele pega aquela pessoa se manifesta, meus amados irmãos, através, aleluia, daquela oração que eu tinha feito, através daquele momento de comunhão, daquele momento de consagração, daquele momento que eu estava buscando a presença do Senhor. E ali aquela pessoa não servia a Deus, aquela pessoa é uma pessoa ímpia, uma pessoa que ainda não é batizada nas águas, uma pessoa que ainda não teve um encontro com o Espírito Santo. Eu lembro que através da presença de Deus sobre a minha vida, aquele demônio que estava agindo na vida daquela pessoa, aquele demônio que estava oculto na vida daquela pessoa se manifesta, não suporta o poder de Deus que foi derramado sobre a minha vida. Eu lembro que quando eu estava entrando no banheiro, o diabo pega aquela pessoa, meu irmão, aquela pessoa, ela ficou maior do que eu. Eu lembro que a mão daquela pessoa cresceu 10 vezes mais normal. Eu lembro que aquela pessoa se transformou em um bicho. Eu olhei para o semblante daquela pessoa parecia um bicho, aleluia, cena daqueles filmes de terror. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que eu quero trazer, com essa experiência? O que eu quero trazer aqui para trazer edificação para a tua, para a minha vida espiritual? Que nós devemos estar preparados, que nós devemos entender que o mundo espiritual é guerra, que o mundo espiritual é batalha. Então nós temos que estar preparados, porque o diabo, ele não agrada que você pregue a palavra de Deus. O diabo, ele não fica contente quando você evangeliza. O diabo, ele não fica contente quando você tem uma vida de consagração. Então eu pude entender o poder da oração e também compreender a fúria do diabo contra aqueles que fazem a obra do Senhor, contra aqueles que disponibiliza, aqueles que se dispõem a pregar o Evangelho. Então você que está fazendo a obra, você que está evangelizando, você que está pregando a palavra de Deus, você que congrega, você que busca, você que faz a vontade do Senhor, você que santifica, você que renuncia os prazeres desse mundo, esteja atento, aleluia, no ambiente que você pisa o pé. Esteja atento aonde você estiver, porque a qualquer momento o diabo, ele se manifestará com grande fúria contra a tua vida. Porque a qualquer momento o diabo, ele se manifestará com grande fúria. Eu lembro que aquele demônio, ele veio para acabar com a minha vida. Ele veio para me degolar, para me destruir. Aleluia, louvado a Deus, porque eu vi a fúria, aleluia, daquele demônio. Ele veio, meus amados irmãos, para tirar a minha vida. Mas o Senhor Jesus já me preparou. Quando eu dobrei o joelho ali para entregar, então o evangelismo, o Senhor derramou sobre mim aquela unção para expulsar aquela legião. Aleluia, não estou trazendo esse vídeo para te deixar amedrontado, para te deixar com medo, porque se você tiver vida de jejum, oração, vida com Deus, na hora o Espírito de Deus te dará autoridade, te dará direção para que então você expulse. Mas o que eu estou falando, que o mundo espiritual não é brincadeira. Aleluia, louvado a Deus. Infelizmente tem muitas pessoas que estão brincando, muitas pessoas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós temos, meus amados irmãos, que vigiar, aleluia, até mesmo, aleluia, louvado a Deus, as pessoas que nós oramos. Por quê? Porque no momento que você orar ali, o diabo pode manifestar na vida daquela pessoa. Que eu lembro, meus amados irmãos, que quando eu orei, finalizei aquela oração, eu ainda estava numa atmosfera espiritual, estava ainda no Espírito, o meu Espírito estava ainda intercedendo pelas almas, estava maravilhado pelas maravilhas que Jesus fez ali, porque Jesus me usou na libertação espiritual. Então aquele demônio não suportou. Então o que eu estou dizendo para você? Esteja preparado quando você for fazer uma visita no lar, quando você for orar, esteja na posição, não tenha brecha, porque a qualquer momento o diabo pode se manifestar. O diabo pode se manifestar com grande fúria. E se você não estiver preparado, aleluia, coisas terríveis podem acontecer. Então eu quero trazer esse vídeo como edificação para ti, para trazer discernimento, que você tem que estar preparado. Imagina se eu estivesse com brecha, com pecado, brincando com o Senhor Jesus. O que iria acontecer? Eu não teria poder para expulsar aquele demônio. Era uma legião terrível.
ele se manifestou numa violência, meu irmão, fora do normal. Aleluia, uma força, porque quem trabalha com libertação sabe que quando uma legião incorpora, manifesta no corpo de alguém, a pessoa ela tem uma força fora do normal, 10 vezes mais do que nós, seres humanos. Então esteja preparado, cuidado aonde você ora, cuidado aonde você ora, cuidado das pessoas que você ora. Antes de você for fazer qualquer trabalho de libertação, qualquer evangelismo, aleluia, vê se a tua vida está no altar, vê se você não tem brecha, pecado, esteja na vigilância, esteja no jejum e na oração, para que Jesus te dê unção, poder e autoridade. Então eu entendo que a oração me preparou, porque quando eu dobrei o joelho, eu senti o poder de Deus, a unção de Deus desceu sobre a minha vida. Então quando você ora, busca o Senhor te capacita, te reveste, para que você então tenha poder e autoridade para expulsar os demônios. Então essas são, meus amados irmãos, a minha experiência que eu estou trazendo aqui para a sua aplicação pessoal, para que você pega isso como experiência, como exemplo e aprenda com este vídeo, para que então você esteja preparado, porque a qualquer momento, no meio do evangelismo, na igreja, aonde você mora, quando você estiver orando, o diabo ele pode manifestar com fúria, com raiva da tua vida. E se você não estiver preparado, é só Deus para ter misericórdia na tua vida. Mas se você estiver preparado, Deus ele vai te dar, aleluia, na hora, sabedoria, aleluia, autoridade para você expulsar o demônio. Talvez você pergunte, irmão, mas como orar por libertação na hora que o demônio se manifesta? Fique tranquilo, se você tiver uma vida com Deus, na hora, quando o demônio se manifestar, o Espírito Santo de Deus te dará direção, autoridade para você, então, expulsar o demônio. Amém? Então, se esse vídeo edificou a tua fé, se você aprendeu com esse vídeo, deixa o teu like e compartilha essa experiência para que mais pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus. Então, que Deus abençoe, aguarde o próximo vídeo.